Agentes públicos. Classificação dos agentes públicos. Agentes públicos, conceito amplo, inclui aqueles que servem o poder público com ou sem remuneração, vínculo definitivo ou transitório. Agentes políticos, elaboram políticas públicas e dirigem a administração pública. Possuem liberdade funcional. Excelência, chefes do executivo e parlamentares. Agentes administrativos, desempenham atividades administrativas. Excelência, servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Agentes honoríficos, prestam serviços relevantes ao Estado. Excelência, mesários e jurados. Agentes delegados, particulares em colaboração com o Estado. Excelência, concessionários de servo público tabeliães, agentes credenciados, representam a administração em ocasiões específicas. Excelência, personalidade que vai representar o Brasil em um congresso no exterior. Agentes de fato, putativos e necessários. São particulares que, sem terem a condição legal de agentes públicos, exercem atividades ou funções públicas de forma temporária ou extraordinária. É importante lembrar que, ainda que não exista um vínculo formal, há uma presunção de legitimidade de que é a administração que pratica aquele ato. Os atos praticados por agentes de fato geralmente são considerados válidos para proteger os interesses da administração pública e de terceiros de boa-fé. Isso ocorre principalmente para garantir os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da presunção de legalidade dos atos administrativos. A doutrina geralmente os divide em agentes putativos e agentes necessários. Agentes putativos são aqueles que exercem funções públicas acreditando serem legalmente investidos no cargo ou função, mas na verdade, a sua investidura é inválida ou nula por algum motivo. É o caso quando o agente, que não prestou concurso público, emite certidão em uma repartição pública se a certidão estiver de acordo com a lei. Não há motivo para invalidá-la. Agentes necessários são todos aqueles que contribuem com o poder público em situações excepcionais. É o caso de voluntários que ajudam os bombeiros em eventuais situações de emergência. São particulares que, diante de uma necessidade pública iminente, atuam em prol de um interesse público exercendo funções públicas de proteção, coordenação, salvamento, etc. Cargo público x função pública x emprego público. Cargo público, ocupado por servidor público, regime jurídico estatutário, vínculo tem natureza legal. É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressupõe escolaridade superior. Cuidado! A FGV tem explorado um detalhe que levou muitos candidatos a erro, pois geralmente tomamos cargo como sinônimo de carreira, inclusive sendo essa terminologia utilizada em alguns julgados, mas veja, o servidor pode ter progressão funcional para cargo diverso do qual ocupe, desde que seja dentro da mesma carreira. Exemplificando, tenente e coronel são cargos distintos, inclusive com atribuições distintas, mas ambos pertencem à carreira de oficial das Forças Armadas. Assim como terceiro secretário e embaixador são cargos distintos com atribuições distintas, mas ambos pertencem à carreira diplomática. O que é vedado, portanto, é a progressão funcional com transposição para cargo de carreira diversa. Função de confiança, exclusiva para servidores ocupantes de cargos efetivos. Cargos em comissão podem ser preenchidos sem concurso público, mas a lei deve estabelecer percentuais mínimos a serem preenchidos por servidores de carreira. Cargos em comissão também são cargos públicos e são regidos por estatuto. É errado a afirmativa que diga que o acesso a cargos públicos acontece somente mediante aprovação em concurso. Função pública, função de confiança ou contratação temporária de excepcional interesse público, emprego público, ocupado por empregado público, regime jurídico seletista, vínculo tem natureza contratual. Jurisprudência dos tribunais superiores sobre cargo, função e emprego público. STF, a norma do artigo 37,
vê que diz que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, é uma norma de eficácia contida e, assim, aplicabilidade imediata, devendo cada ente da federação disciplinar tal restrição de acordo com suas peculiaridades. Ou seja, a sua não edição não configura omissão legislativa. STF, servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo, e, expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou segunda, comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF. São eles: a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Observação: STF já decidiu ser inválida norma de Estado-membro que criava cargos comissionados de capelão nos órgãos de segurança pública. B. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. C. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. E D. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. Cuidado, não pode deixar para regulamentar depois por decreto. STF. 1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no artigo 40º, inciso 2º da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a administração. Res. 786.540. Estabilidade. A data para aquisição da estabilidade começa a contar do efetivo exercício e não da data da posse. Sobre estabilidade extraordinária, é aquela estendida aos servidores públicos civis que estavam em exercício na data de promulgação da Confira 88, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos por concurso, não são considerados efetivo, não são incorporados à carreira e não direito à progressão funcional. Não é considerado titular do cargo que ocupa nem faltas, nem os breves intervalos, descaracterizam o vínculo continuado, não foi estendida aos cargos em comissão, não se aplica aos professores de nível superior, fazem jus à contagem de tempo de serviço prestado. Excelência: um servidor com estabilidade extraordinária também faz jus aos triênios, mesmo que admitidos sem concurso. A vedação ao nepotismo se mantém e norma legal não poderia subvertê-la, pois o impedimento decorre diretamente dos princípios da Confira 88, perda do cargo pelo servidor estável. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurada ampla defesa, insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica, excesso de despesa com pessoal. Acumulação de cargos. Regra vedada. Não confunda teto remuneratório com acúmulo de cargos. A vedação de acúmulo de cargos também se estende a estatais independentes. Exceções constitucionais: cargos acumuláveis, desde que haja compatibilidade de horários e respeitado o teto remuneratório em cada cargo. Professor mais professor. Um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Novidade. Inserido pela S. 138/2025, 2 cargos, empregos privativos de profissional de saúde, profissões regulamentadas. Aplicável também aos militares dos estados, DF,
STF. Não cabe interpretação ampliativa para abarcar o perito criminal com especialidade em medicina veterinária para acumular com outro cargo de médico veterinário. Teto remuneratório, aferido isoladamente em cada cargo, não pelo somatório. STF. Profissionais de saúde não se sujeitam a limite de 60 horas semanais. Concurso público. Exigido para provimento de cargos efetivos e empregos públicos. Validade máxima, 2 anos. Prazo contado a partir da homologação do concurso. Prorrogável 1x por igual período. Regra: aprovado dentro das vagas tem direito à nomeação. Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadoras de deficiência. Havendo necessidade justificada pela natureza do cargo, pode existir concurso sem essa reserva de vagas. Candidato aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre novos concursados. Etapa de títulos não pode ser eliminatória, apenas classificatória. Mero exercício de função pública não pode ser considerado título. Admissão de estrangeiros deve ser regulamentada por lei de cada ente. Comprovação de requisitos em geral, em regra na data da posse e exceção. 3 anos de atividade jurídica para magistratura e Ministério Público. Cuidado! Procuradorias não seguem essa regra. Cuidado! Uma coisa é requisito para exercício do cargo, ex-diploma de nível superior para auditor, exigido na posse. A outra é titulação para efeitos de pontuação de concurso, um diploma de pós-graduação para efeitos de pontuação por títulos. Limite mínimo de idade, na data da posse. Limite máximo de idade, na data da inscrição, se esquecer, pensar que não é. Razoável exigir a comprovação máxima na posse se a ADM tem discricionariedade para a data de nomeação dentro do prazo legal do concurso. Somente por meio de lei. Restrições de idade, sexo, altura, não reserva de vagas para pessoas portadoras de deficientes e grau de escolaridade. Pode estar no edital. Restrição de cláusula de barreira, ex-quantidade de provas discursivas que serão corrigidas, e restrições a tatuagens que ofendem valores constitucionais. Segunda chamada de testes de aptidão física. Se constar no edital, situações de caráter fisiológico ou força maior independente de constar no edital, gestantes. Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre concurso público. STJ. Candidato tardiamente nomeado por força de decisão judicial não tem direito à indenização pelo período que não trabalhou. STF. Lei municipal ou estadual não pode estabelecer critério de desempate que favoreçam ocupantes de cargos do próprio ente. STF. É possível que, em situação excepcionalíssima, a administração deixe de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. No entanto, essa situação deverá ser caracterizada pela superveniência, imprevisibilidade e gravidade. Porém, cuidado segundo STJ, pandemia, crise econômica e limite prudencial atingido para despesas com pessoal não são motivos suficientes para se deixar de nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso público. Informativo número 666 do STJ de 27 de março de 2020, a exclusão do candidato, que concorre à vaga reservada em concurso público, pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo, ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. STJ. A desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no edital. Atenção, a desistência deve acontecer no prazo de validade do concurso. A FGV já explorou esse detalhe. STF. O STF listou as 3 hipóteses nas quais existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público. 1. Quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. 3. Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Remuneração.
Remuneração: parcela fixa mais parcela variável. Subsídio: parcela única, A obrigatório, a agentes políticos, BAGU, procuradores de Estado, defensores públicos, bombeiros militares e policiais. B facultativo, servidores organizados em carreira. Fixação e reajuste da remuneração, A regra, lei específica, B exceção, decreto legislativo, presidente da República e vice-ministros de Estado, senadores e deputados federais, C iniciativa da lei de cada poder. S 103/19, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário acordo de resultados, ou que dependam de avaliação de desempenho e verbas de participação GETONs, ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Teto remuneratório, não se aplica às empresas estatais independentes. À União, subsídio dos ministros do STF. B estados DF, teto único, subsídio dos desembargadores do TJ ou A executivo, subsídio do governador, B legislativo, subsídio dos deputados estaduais distritais, C judiciário, MP, defensorias e procuradorias, juízes, membros do MP, defensores e procuradores, subsídio dos ministros do STF, D servidores do judiciário, não inclui membros. Subsídio do desembargador do TJ, 90,25%, STF, C municípios. A executivo, subsídio do prefeito, B legislativo, de 20% a 75% do subsídio dos deputados estaduais, C procuradores, subsídio dos ministros do STF, D STF, o teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito municipal, D. Sinal de alerta novidade, SC 132/23, reforma tributária, servidores de carreiras das administrações tributárias, seja estadual ou municipal. Teto igual ao dos servidores da União, subsídio dos ministros do STF. Mas atenção, só valerá a partir de 2027. Cuidado caso veja uma questão do tipo na sua prova, verifique a data a que se refere. Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre remuneração. STF. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. STF. A S. número 47 de 2005 facultou aos Estados-membros e ao Distrito Federal, mediante emenda à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica Distrital, conforme o caso, fixar o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais ou distritais, adotando, como limite único, o valor do subsídio mensal dos desembargadores dos respectivos tribunais de justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Viola o artigo 37(12) da Constituição Federal a norma estadual que, embora veiculada por meio de emenda à Constituição, elege como parâmetro remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do subsídio dos ministros do STF. Especial cuidado para não confundir com a equiparação de teto remuneratório criada pela S. 132/23, Reforma Tributária, no caso das carreiras fiscais mencionado anteriormente. Nesse caso, a equiparação deriva de emenda à própria Confira 88, e não de emenda à Constituição Estadual. STF. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs revisão. STF, SV número 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Veja que é possível sim utilizar os índices federais para concessão de reajuste geral, ex-IPCA. O que é vedado é a vinculação em si, ou seja, um reajuste automático por um índice federal. STF, é defeso proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Sinal de alerta STF, sobre direito ao recebimento de parcelas remuneratórias de servidores reintegrados recebem o que decorre do mero exercício do cargo. Auxílio alimentação, férias, abono, terço adicional. Não recebem o que decorre do efetivo trabalho executado. Auxílio transporte que comprove deslocamento e adicional de insalubridade. Esse julgado vale a pena ler na íntegra pelo menos uma vez, caso tenha tempo. STF.
Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19.998, o teto constitucional previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Resumindo, pode ultrapassar o teto, 2 cargos acumuláveis. Não pode ultrapassar o teto, remuneração ou aposentadoria mais pensão. STJ, o S. Pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Adicionalmente, atente-se ao fato de que se o pagamento decorre de uma decisão judicial precária, não há boa-fé. O servidor assume o risco, portanto é necessária a devolução. 7ª. Tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade. Previdência própria dos servidores efetivos. Apenas para os ocupantes de cargos públicos efetivos, empregados públicos, temporários, cargos em comissão e eletivos, seguem o regime geral, RGPS, caráter contributivo, vedada contagem fictícia de tempo de contribuição, e solidário, regime de repartição simples. Regras do regime geral aplicam-se no que couber, um único regime próprio para cada ente. Aqui cuidado, pois ainda que se institua um regime com teto do RGPS após a reforma da Previdência, o regime continua sendo próprio. 2. Improbidade administrativa, Lei nº 8.429, 1992. 1. Sinal de alerta. Atenção! Tenha atenção especial aos artigos que trazem as tipificações de atos de improbidade, arts. 9, 10 e 11, e as suas respectivas penas. Artigo 12. Eles sempre foram os queridinhos das bancas, agora com tantas modificações, sem dúvida, continuarão a despencar nos próximos concursos. 2. Principais mudanças da Lei nº 14.230, 2021. Todas as hipóteses de atos de improbidade exigem condutas dolosas, não há mais improbidade culposa. Sinal de alerta. A lista dos atos de improbidade passou, a princípio, a ser taxativa, ponto polêmico. No entanto, entendemos que atualmente só se considera taxativo os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Ponto de exclamação pretornamental. A legitimidade para propor a ação de improbidade é concorrente do Ministério Público e da pessoa jurídica interessada, STF, AD 7042 e 7043, J. Em 31 de agosto de 2022, previsão do nepotismo como ato de improbidade. Alterações nos prazos de sanções. Vão até 14 anos, alterações nos valores das multas, alterações nos prazos prescricionais, 8 anos da prática do ato de improbidade. 3. Alcance da lei de improbidade. Não existe mais a regra de verificar se a entidade recebe benefícios que representam mais ou menos de 50% do seu patrimônio, ou da sua receita anual. Agora, o ressarcimento ao erário será sempre limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 4. Definição de ato de improbidade. Exige-se o dolo específico, não mais o dolo geral, como entendia o STJ, art. 1º, 2º e 3º. Sinal de alerta. Lista taxativa de atos de improbidade, art. 1º. Cuidado! Os arts. 9 e 10 trazem a indicação das hipóteses por meio da palavra notadamente. Fique atento com a literalidade da norma e com o entendimento atual. Ponto de exclamação pretornamental. Divergência interpretativa da lei vinda de jurisprudência não gera improbidade, art. 1º, 8º. Sinal de alerta. Atenção! Esse dispositivo específico está suspenso. 5. 3º. Não agente público, art. 3º. A lei aplica-se àqueles que induzam dolosamente a prática da improbidade ou concorram dolosamente para ela. Cuidado!
Antes a lei previa a aplicação também àqueles que se beneficiavam da improbidade. 6. Henrique. Oecimento ilícito, art. 9. Sinal de alerta atenção. Atenção ao caput e aos incisos 4ª, 6ª e 7ª, que sofreram mudanças com a nova lei. 7. Lesão ao erário, art. 10. Não pode mais haver a presunção do dano ao erário. Para a caracterização desses atos de improbidade, sinal de alerta atenção. Fique atento ao caput e aos incisos I, 8ª, X, 19 e XXI. A concessão indevida de benefício tributário, ISS, deixa de ser uma espécie separada de ato de improbidade e passa a ser uma hipótese de lesão ao erário, art. 10, XXI. 8. Atos que atentam contra os princípios, art. 11. Sinal de alerta atenção. Fique atento ao caput e aos incisos 3ª, 4ª, V 6ª, X, 12. A Lei nº 14.230/2021 trouxe duas situações de improbidade envolvendo procedimentos licitatórios: lesão ao erário, artigo 10. 8ª, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, atentado contra os princípios da administração pública, artigo 11. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Atualmente, a mera ausência de prestação de contas não caracteriza, por si só, ato de improbidade, é necessário o dolo específico, com vistas a ocultar irregularidades. Vejamos. Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 6ª, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso. Com vistas a ocultar irregularidades, o nepotismo passa a ser caracterizado expressamente como ato de improbidade por meio do inciso X do artigo 11. 9. Sanções, art. 12. Sinal de alerta atenção. Tenha especial atenção aos 1º, 2º, 4º e 9º. Ressarcimento ao erário deixou de ser sanção. Agora é aplicável sempre que houver dano efetivo. Enriquecimento ilícito, art. 9. Lesão ao erário, art. 10.